Deus, em nome de Jesus Cristo, pois viemos Senhor nesta noite, né? Nos capacita e nos prepara cada dia mais e mais, amém? Deus seja louvado nesta noite por esta oportunidade. Glória a Deus, sobre a igreja na paz do Senhor. Amém. Livro de 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 5. Glória a Jesus por tudo. O Senhor é bom, né? E a sua misericórdia dura para sempre, o seu amor dura para sempre. Glória a Deus. Esperar vocês acharem, a gente acompanhar a leitura juntos. Nós estamos no tema Revestidos. E hoje eu vou falar sobre humildade. Glória a Deus. Revestidos de humildade. O apóstolo Pedro foi alguém que precisou aprender, né? Por meio da dor, do sofrimento, do confronto, a sua conversão, né? A conversão do seu coração. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, a partir do verso 1, diz assim: Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que há de ser revelada. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, e nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestidos de humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão bramando, buscando a quem possa tragar. Ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Amém? Glória a Jesus. Que palavra tremenda, né? Então essa aqui é a primeira carta de Pedro, na qual ele está exortando a igreja diante daquilo que ele recebeu da parte de Deus. E ele fala que, além dele ser presbítero na casa de Deus, ou um obreiro, né, um servo na casa de Deus, ele também é testemunha das aflições de Cristo. Nós sabemos que Pedro andou muito ao lado de Cristo, né? A Bíblia sempre fala que quem estava bem próximo de Jesus era Pedro, Tiago e João, né? Estava sempre próximo ali de Jesus. Então, Pedro, ele viu com os próprios olhos as aflições de Cristo, e não só isso, mas também aprendeu com Jesus acerca da humildade. E nós precisamos nos revestir de humildade, porque a Bíblia diz que nós lemos: Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Então, humildade é uma roupa, né, que a gente veste. É como uma peça de roupa que a gente coloca para sair de casa. Então nós temos que nos revestir dessa humildade para que a gente alcance mais graça da parte de Deus. E nesse contexto, ele está escrevendo para a igreja sobre o cuidado com o rebanho de Deus, né? Esse cuidado que temos que ter com as ovelhas do Senhor, com o rebanho de Deus, com as pessoas que Deus traz para a igreja para ser apacentada, né? Então ele fala: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, e tendo cuidado dele, não é por força, mas
Jesus ele foi restaurar Pedro, ele falou: Pedro, tu me amas, né? Perguntou 3 vezes. Aí na última vez, Pedro falou: olha, mestre, tu sabes que eu te amo. Ou seja, tu sabes a forma como eu te amo. Então o amor que Pedro sentia por Jesus era um amor fraternal, amor de irmão. Mas não era esse amor que Jesus estava pedindo de Pedro, né? Ele estava falando para Pedro: olha, você tem que me amar com amor ágape, né? Que é aquele amor acima de todas as coisas, o amor altruísta, né? O amor ágape, é este amor que tem que sair do nosso coração perante Deus. Então, quando ele é restaurado em amor, Jesus fala para ele: então vai e apacenta as minhas ovelhas, né? Apacenta o meu rebanho. Então ele traz o ensinamento de Cristo, ele se torna um imitador de Jesus. Então é como eu falei, Pedro ele tem uma experiência particular com essa palavra de apacentar. Acredito eu que nenhum dos outros discípulos tiveram uma experiência tão particular com essa palavra como Pedro. E para você apacentar o rebanho de Cristo, o rebanho de Deus, é necessário ter humildade. Não é por força, né? Não é por violência, nem por ganância, mas com humildade e de ânimo pronto. Então ele ouviu do próprio Salvador essa palavra. Então as ovelhas não pertencem aos apóstolos, não pertencem aos pastores, nem aos presbíteros, mas ao próprio Deus, né? E a palavra pastorear, ela significa alimentar, cuidar e proteger as ovelhas, porque a ovelha simboliza um animal dócil que está sujeita a se perder e a se ferir. Então ela precisa ter um responsável para apacentar. Por isso que precisa da humildade em reconhecer que nós não temos domínio sobre elas, mas sim estamos servindo a Deus, nós estamos a serviço de Deus, então somente, né? Responsável por zelar a sua integridade. E quem pastoreia também precisa ter disposição para atender às necessidades das ovelhas, né? Do rebanho. Então uma vocação difícil, né? Não é fácil, irmãos. E por isso que a gente tem que estar em constante oração, em constante busca para suportar. Mas se nós formos humildes, Deus nos dá graça, né? Deus nos dá a maior graça. E aí ele fala também nessa palavra, lançando sobre ele, né? A gente se humilha debaixo da mão de Deus, e no tempo dele ele nos exalta, mas a gente lança sobre ele a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Aleluia. Então ser humilde é reconhecer que nós dependemos de Deus, somos totalmente dependentes dele, e eu preciso lançar a minha ansiedade sobre ele, para que ele possa verdadeiramente cuidar, né, de nós. Então essa questão da humildade, de se revestir de humildade, aqui tem um comentário que está falando assim: naquela época os escravos eram reconhecidos em qualquer lugar, pois traziam em suas vestes um sinal de sua condição social. Apenas usavam certo tipo de avental, outros amarravam um pedaço de pano na roupa, e esta era a forma de mostrar que estavam prontos para cumprir qualquer serviço, como lavar os pés dos convidados. E foi isso que Jesus fez também, né? Naquela passagem da ceia, ele se enrolou com uma toalha, se cingiu, né? Com uma toalha para lavar os pés dos discípulos, mostrando o seu caráter de humildade. Ele se revestiu de humildade. Então os escravos
usavam um avental. Então aquele avental simbolizava, demonstrava que eles estavam prontos para servir. Então o pastor precisa usar esse avental, né? Esse avental espiritual. Nós estamos aqui para servir. Não para ser servido, mas sim para servir uns aos outros. Glória a Deus. Então, foi exatamente isso que o Senhor Jesus está vendo. Está escrito aqui, fez ao lavar os pés dos discípulos quando ele cingiu-se com uma toalha. Então nós entendemos que a humildade, ela se reflete na conduta e distingue o justo do ímpio, porque quem é justo é humilde, né? Mas o ímpio não, o ímpio é cheio de si, né? Cheio de razão, cheio de ego, cheio de justiça própria, mas o justo não. Ele é humilde em todo o tempo, né? Então só quem mantém essa comunhão com Deus, com o Altíssimo, é que deseja honrá-lo em todo o seu viver diário. Então nós vemos que todo ensinamento bíblico, ele é fundamentado na humildade. Se em tudo as pessoas forem humildes para acatar o conselho divino, não haverá contendas que perturbem o convívio entre elas. Então o que ele está dizendo aqui? Se nós formos humildes para ouvir os conselhos de Deus, os mandamentos de Deus, porque tem que ser humilde para ouvir. Então o que é a humildade? É ter o coração aberto, um coração disponível para uma nova ideia, né? Então, humildade é basicamente isso. Meu coração está aberto para receber aquela nova ideia, aquele novo direcionamento. E que nova ideia e novo direcionamento são esses? É a palavra de Deus, são os mandamentos de Deus, é o exemplo de Cristo. Tanto é que quando Jesus vai lavar os pés dos discípulos, Pedro fala: não, Senhor, faça isso, porque ele ainda não estava aberto, a mente aberta, o coração aberto. Pedro, ele não tinha humildade ali ainda, tanto é que ele falava: olha, eu não vou deixar ninguém tocar a mão do Senhor, né? Ele era valentão, então ele era o oposto da humildade, né? Mas ele se tornou um homem convertido. Ele se converteu verdadeiramente aqui, né? Porque aqui já é o Pedro convertido, o Pedro que cuida do rebanho, o Pedro que apacenta as ovelhas do Senhor, o Pedro que é um presbítero da casa do Senhor, um servo de Deus, de fato, né? Então Deus não erra quando Ele escolhe os seus. Tem um processo que nós vamos passar de transformação, mas Deus não erra quando Ele escolhe os seus. Aleluia. Glória a Deus. Então nós vemos que ele retruca, né, com Jesus: não, mestre, eu deveria estar, né, lavando. Aí ele fala: olha, se eu não te lavar, Pedro, se eu não te lavar, se eu não te purificar, homem, meu Deus do céu, você não sabe o que você está falando, né? E aí a Bíblia diz que Jesus vai lá e faz aquele ato mostrando, né, acerca da humildade. E aqui ele fala: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Tudo tem um tempo determinado por Deus, debaixo do sol, né? Então uma pessoa vaidosa, ela não se humilha diante de Deus, pois ela confia em sua própria força e em seu próprio entendimento. Então Deus resiste ao soberbo. Lembra lá de Nabucodonosor? Ele até no começo ele era um rei legal, né? Fazia coisas ainda que agradavam a Deus, mas aí ele foi se corrompendo. Então Deus resiste, assim foi com Saul também, né? No começo ele foi bem, depois ele deixou a vaidade entrar no coração, a soberba. Então Deus, ele resiste, e o fim deles é trágico, porque a graça não está mais sobre eles, que é o favor imerecido. Então nós vemos que Nabucodonosor, ele se encerra com a própria armadilha, né? Com a própria soberba. Deus ele permite ele
ficar ali comendo capim, né? Como um bicho do mato mesmo, de verdade. Saul também tem um fim trágico, né? Vai consultar ali as feiticeiras, as adivinhadoras, né? Os espíritos ocultos, porque agora ele está tão longe, tão afastado de Deus, tão cheio de soberba de si mesmo, tão cheio de vaidade, que ele prefere consultar o espiritismo, né? Do que se voltar a Deus em humildade. Por isso que ele fala: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Então essa mão poderosa é que vai te erguer. Aleluia. Essa mão potente de Deus que vem sobre a tua vida, no momento que você se humilha a Deus, Ele te coloca, te puxa para cima de volta, te exalta, né? Te ergue, te coloca em lugares altos. Então quando a gente se humilha diante de Deus, é isso que Ele faz conosco, né? Então, a humildade, ela brota do coração daqueles que reconhecem as suas fraquezas e a sua total dependência de Deus. Lembra? Eu já falei aqui, né? Comecei falando sobre a dependência. Então, humildade está relacionada com dependência. Aleluia. Então, essa característica, ela é vista naqueles que se submetem à vontade divina, ainda que isso lhe cause dor e sofrimento, naqueles que suportam, sem murmurar ou desanimar, as aflições por causa da fé. Então nós suportamos sem murmurar e sem desanimar todas as aflições. Por isso que ele se apresenta aqui no capítulo 5 como aquele que é testemunha das aflições de Cristo. Então ele é testemunha de que Cristo foi aflito, mas não desanimou, não murmurou, mas deu exemplo de humildade. Estava vestido, né, com a humildade, né, não só as sandálias, mas da cabeça aos pés. Jesus era vestido de humildade, e nós precisamos nos revestir a cada dia dessa humildade, para que o Senhor venha nos exaltar, porque vai chegar o dia da exaltação. Então essas são algumas maneiras, né? As aflições por causa da fé, como eu li aqui, e naqueles que recebem de bom grado as disciplinas de Deus. Olha só que interessante. Será que a gente tem visto com bons olhos? De bom grado a disciplina que Deus tem aplicado a nós? Será que quando Deus ele vem para nos corrigir, para nos exortar, muitas vezes criando uma circunstância para provocar uma transformação verdadeira em nós, será que nós recebemos de bom grado? Né? Será que nós aceitamos numa boa quando algo dá errado? Quando algo que a gente desejava, almejava, não acontece da forma como a gente queria, a gente sabe que foi a mão de Deus, né, que operou todas as coisas. Então a humildade é isso. Jesus é um exemplo maior, é o exemplo máximo de humildade. Quando ele aceitou, ele falou: Pai, né, se possível, passe de mim este cálice, mas se não, que seja feita a tua vontade. Olha a humildade. Então ele recebeu de bom grado a vontade de Deus, o desejo de Deus, que era que ele fosse entregue, né, na mão dos pecadores e morresse na cruz. Então Jesus ele não murmurou, não desanimou, mas ele foi até o fim. Aleluia. Exemplo de humildade, de dependência de Deus, do Pai, até o fim. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Essas são algumas maneiras de identificar quem verdadeiramente se humilha debaixo da poderosa mão de Deus. E dessa forma o próprio Altíssimo levanta os humildes para exaltá-los em tempo oportuno. Quanto aos soberbos, eles mantêm longe de si. Então resistir é manter longe. Pelo fato de
a humildade, honrar sobremodo o Senhor, ele se encarrega de tirar o humilde e o abatido de seu estado de tristeza e vergonha. Então, nós vemos aqui que Pedro, ele precisava passar por um processo de transformação. Assim como todos nós precisamos. Até hoje vai ser assim até Jesus voltar. Só que quando Jesus volta na ressurreição, nós sabemos que Judas traiu, né? Vendeu Jesus por míseras 30 moedas ali de prata. Porque era alguém vaidoso, né? Voltado ao dinheiro já, desde o começo do ministério. Pedro negou a Cristo. Os dois erraram igualmente, um traiu, o outro negou. Então a gente percebe que não há muita diferença nos erros, são semelhantes. Trair e negar é a mesma coisa, porque quem nega está traindo também. Só que houve uma diferença. Pedro se arrependeu. Judas teve remorso, foi lá, se suicidou. Mas Pedro, não, a Bíblia diz que ele chorou copiosamente. Ele se abateu de uma tal maneira, ele ficou completamente destruído quando ele percebeu que ele não era quem ele achava que era. Né? Quando ele percebeu que toda aquela valentia, toda aquela coragem que ele passava para Jesus, para o seu mestre, não passava de uma covardia escondida. Então, quando ele descobriu que ele não era quem ele pensava que era, quando a verdade veio à tona, a verdade dele, Jesus revelou para ele essa verdade: olha, Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Foi isso que Jesus falou? Jesus falou a verdade. Ele: não, Senhor, nunca vou fazer isso. Imagina, nunca. Eu me conheço. Eu me conheço. Eu sei quem eu sou. Não é assim? Não, eu me conheço, eu me garanto. É o oposto da humildade. Mas quando veio o arrependimento, e Jesus sabia que ele tinha se arrependido de todo o coração, que ele ficou completamente destruído, né? Ele ficou ali desolado com aquela situação. Então, Jesus falou assim: olha, avise aos discípulos e a Pedro que eu vou ter com eles. Então, quando Jesus vem para Pedro, ele vem para restaurá-lo. Então, ali ele se humilha perante o Senhor. Ele entende que aquela chance é imperdível. Ele não pode perder aquela chance. Então, o próprio Deus, ele se encarrega de tirar a pessoa que está abatida e contrita de espírito, de alma, do seu estado de tristeza e vergonha. Então, o próprio Jesus se encarregou. Olha, avise aos discípulos e a Pedro. Então, ele só fala mesmo o nome de Pedro. Os outros ele chama de discípulos, mas Pedro tem um tratamento diferenciado. Porque Jesus sabia que precisava tirar Pedro do seu estado de vergonha e de profunda tristeza que ele se encontrava. Porque ele descobriu quem ele era de verdade. Ele descobriu que Jesus nunca mentiu sobre ele. Então, nota que ele sabia também que, além de ele ter essa fraqueza, né, no seu caráter antes de se converter, ele sabia também que o diabo, o adversário, andava ao redor dele. Porque Jesus falou isso para ele. Tudo que Pedro ensinou foi tudo que Jesus ensinou para ele. Jesus falou: olha, Pedro, o adversário da tua alma, o diabo, pediu para se andar, para andar ao teu redor. E eu intercedi por você. Porque o diabo queria destruir Pedro. O diabo sabia quem Pedro se tornaria. Então, quando a gente vê as coisas meio que dando errado, meio que indo no sentido contrário, nós temos que perseverar e não cair na armadilha do diabo, porque foi isso com Pedro. O vento era o contrário. Aparentemente, depois que o mestre morreu, ele descobriu quem ele era de verdade, que ele negou Jesus, ele pensou: agora
não tem mais jeito para mim, agora é o fim, não tem mais o que fazer. Eu sou um covarde, né? Eu acredito que ele pensou: como que eu vou me aproximar do mestre agora? Então ali ele estava vulnerável, mas a Bíblia diz que Jesus amou Pedro. Perguntou se Pedro amava ele. E Jesus intercedeu por Pedro, para que o diabo não tocasse na vida dele. E todos os dias Jesus intercede por nós. Ele está à destra de Deus, assentado no seu alto e sublime trono. Então, quando eu me humilho perante o Senhor, Ele me exalta. Ele vem com socorro. A Bíblia diz que Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia. Salmo 45 a 46, né? O Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que eu não temerei, ainda que a terra se abale, ainda que os montes se embraveçam, ainda que os mares se levantem, eu não temerei ao Senhor. Por quê? Porque eu sei que Ele está comigo. Aleluia. Eu sei que Ele é o meu refúgio, Ele é o meu lugar seguro. Então a humildade, ela te leva a estar no centro da vontade de Deus e a habitar neste lugar seguro. Porque Ele me cobre de graça, Ele me dá maior graça. Aleluia. E foi isso que Ele fez com Pedro. Investiu ele de humildade e derramou graça sobre a vida de Pedro. Pedro não merecia, mas é o favor de Deus. Então, quando ele fala, lance sobre ele toda a sua ansiedade, toda a sua angústia, porque Ele tem cuidado de nós. Isso diz que Deus, Ele se interessa por tudo que diz ao nosso respeito. Deus se interessa. Ainda que não pareça muitas vezes, mas nós temos que crer pela fé. Então Deus se interessa por nós, seja na área espiritual, quanto na área terrena. Diferente dos deuses pagãos, que eram frios e distantes dos seus devotos, o Senhor Jesus se apresentou de forma gentil, atenciosa e fiel aos seus. Então Ele não é um Deus que fica parado, né? Esperando que alguém venha devotá-lo. Não, Ele é um Deus que se apresenta. Tanto é que Ele se apresentou de forma humana, né? A Bíblia diz que Ele veio e habitou em nosso meio, em figura humana, cheio de graça e de verdade. Então Ele se apresenta porque Ele tem interesse por nós. Assim como Ele alimenta as aves, assim como Ele alimenta o pardal, assim como Ele veste o simples lírio do campo, e assim também como a Bíblia diz que Ele tem em sua memória o número de fios de cabelo que contém na cabeça de cada pessoa. Ele sabe quantos fios de cabelo você possui. Assim também como Ele chama as estrelas, né, pelo nome, porque Ele é soberano, Ele é grande. Glória a Deus. Então nós afirmamos o seu imenso cuidado conosco. Então o Salvador espera receber de nossa parte confiança total nele, e não preocupações, nem ansiedade e nem inquietação da alma. O Salmo 46 ele fala no final: aquietai-vos, né? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações e serei exaltado sobre a terra. Aleluia. Então, quem de fato crê em Jesus, crê em Deus, deixa de viver aflito com os problemas do dia a dia ou aterrorizado com medo do futuro. Porque crê, tem fé, consegue crer, lança a ansiedade sobre Ele e Ele tem cuidado de vós. Aleluia. Se revela
reveste de humildade. Coloca essa roupa, né? Glória a Deus. Deixa eu ver aqui. Mudou aqui. Glória a Jesus, aleluia. E ele fala pra gente ser vigilante, né? Ser sóbrio. Misericórdia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Sejam sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão bramando, buscando a quem possa tragar. Então ele fala daquilo que Jesus falou para ele, daquilo que ele viveu, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então não é só nós que passamos por problemas, né? Por adversidades. A diferença é que nós usamos o recurso da fé para vencer. E o que a Bíblia diz? Que essa é a vitória que vence o mundo. É a nossa fé. Glória a Deus. Então nós sabemos que essas aflições também se cumprem todos os homens, né? Os irmãos de todo mundo passam também por aflições. Mas o que vai nos diferenciar é a fé. Aleluia. Então eu preciso ter fé para me revestir de humildade e total dependência. Então, a única coisa que eu faço é: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui para servir. Eu coloco o meu avental para que Ele possa ver em mim que eu estou para servir, independente das circunstâncias, da situação. Eu estou aqui para servir. No tempo certo, o Senhor virá com exaltação. Amém? Porque Ele é Deus e Ele é poderoso para fazer coisas grandes nas nossas vidas. Amém? Aleluia. Deus abençoe. Glória a Jesus. Amém. Diz a você que espera, nós vamos orar por Jesus Cristo, né? Agradecer a Deus por essa oportunidade, né? Obrigada, Jesus. Essa palavra, que Deus seja louvado nesta noite. Mais um dia, né? Mais uma noite que o Senhor nos deu de receber a palavra do Senhor, né? E colocar em prática todos os dias. É verdade? A verdade é isso, que a semente, nós plantamos a semente, aguamos ela e esperamos ela nascer, crescer. E aí vai dar o que? O fruto. Que nessa noite possamos ser uma semente frutífera, né? Aleluia. Para que as pessoas possam ver em nós a fruto e fruto do Espírito Santo de Deus. No meio de nossas vidas, as pessoas sejam o quê? Alcançadas. Deus está na casa, o Senhor está no barco das nossas vidas. Que Deus quer nesta noite é isso. Uma igreja que venha a ser transformada de dentro para fora. Pai, nesta noite, Deus, eu quero te agradecer, Deus, pela vida do nosso pastor Desídio, Deus, pela vida da Esmeralda, pela vida do Mardoqueu, pela vida da Sara, da Esther, da pastora Paula, pela minha vida, pela vida da nossa irmã Elza, Deus, pela vida, Pai, do Guilherme, da Esther, Pai, pela vida da Sara, do Douglas, enfim, Deus, pela vida de todos, Deus, que estão neste ministério, Senhor. Nós sabemos, Deus, que nós vivemos em guerra e luta constantemente, Deus. Hoje, Deus, é um dia que a tua igreja deveria estar cheia, Deus, mas infelizmente, Deus, assim como a tua palavra diz, que nos últimos tempos o amor de muitos se esfriarão, e é o que nós estamos vendo, Deus, todos os dias, que as pessoas não querem, Deus, ser alimentado pelo Senhor, as pessoas não querem andar com o Senhor, as pessoas não querem para receber o Espírito, mas as pessoas querem ficar vagando para neste mundo, Deus, perdido nas suas emoções, perdido nos seus pensamentos, perdido nas suas vontades, Deus, e muitas das vezes, ó Pai, as pessoas querem nos tirar da tua presença, mas nesta noite, ó Pai, nós escolhemos o melhor, Deus, dessa terra, Deus, que em meio às tempestades, às dificuldades, Senhor, mas nós não olhamos para isso, olhamos para o Senhor, e nesta noite, mais uma vez, eu quero pedir a Ti, Deus, nos dá força, nos dá sabedoria, Pai, nos dá visão, Senhor, abre as portas, os caminhos que estão fechados, Senhor, que através das nossas vidas, Deus, vida, Deus, seja alcançada, Deus, vida, Deus, que estão aí fora, vida, Deus, que nos te conhece, Deus,
mas que nós possamos nesta noite, Pai, colocar essas vidas nas tuas mãos, Deus, para que a tua palavra, Deus, alcance este homem, esta mulher, Deus, e traga, Pai, para a tua casa, traga, Deus, para o celeiro, Deus, traga para a tua presença, Deus, pois cabe a mim, Deus, cabe à igreja do Senhor, Deus, praticar o evangelho verdadeiro, o evangelho de salvação, o evangelho de renúncia, Deus, o evangelho de misericórdia, Deus. Então, Deus, que nesta noite a tua misericórdia, Deus, passa neste lugar, Senhor. Senhor, nesta noite, Pai, clamamos ao Deus grande, ao Deus poderoso, Pai, e a tua palavra vai dizer, Pai, que se crer somente receberá. E é nesta palavra, Deus, que nós estamos firmados. É nessa palavra, Deus, que nós buscamos, Deus. É nessa palavra, Deus, que nós profetizamos. É nessa palavra que nós entendemos, Deus, que somente, Pai, a igreja do Senhor pode se posicionar, Deus, crendo, acreditando, Senhor. Eu sei, Deus, que vai chegar um tempo, Deus, que a tua igreja, Deus, vai estar cheia, Deus, de pessoas, Deus, querendo mais, querendo beber mais dessa água, Deus. Há uma água viva, Deus. Há uma água, Deus, perfeita. Há uma água, Deus, que cura, que liberta. E essa água chama Jesus Cristo de Nazaré. Assim, Deus, como a mulher samaritana teve um encontro com o Senhor, que nesta noite, Pai, produza, Deus, encontros verdadeiros. Produza encontros, Deus, que venha transformar. Produza encontros, Deus, que venha abençoar. Produza encontros, Deus, que venha libertar a igreja verdadeira, ela se humilha, a igreja verdadeira, ela tem visão, a igreja verdadeira, ela tem sabedoria, a igreja verdadeira, ela tem entendimento, Deus. Então, que nesta noite, ó Pai, nos dá mais entendimento, Deus, para os teus filhos e para as tuas filhas, Pai. Pois diante da tua presença, Pai, eu apresento já, meu Pai, o nosso culto de amanhã, Pai, na sede, o nosso culto na rádio, Deus, e no domingo, Pai, aqui também, Deus, vai ter culto, Deus. Então, Deus, força, sabedoria, Deus, mais fé, Deus, para o nosso pastor, Deus, conduzir, Pai, esse trabalho, Deus. Sabemos, Deus, que não é fácil, sabemos que é difícil, Pai, lidar com pessoas rebeldes, pessoas que não querem, Deus, a tua presença, pessoas que não querem, Deus, lidar com o Senhor, mas esta noite, Pai, dá sabedoria para o teu servo, Deus, mais mansidão, Deus, que ele tenha mais fé, Pai, que ele tenha mais visão, Deus, para suportar, Deus, um povo, Deus, que não quer te servir, um povo que não quer, Deus, na tua casa, ou um povo, Deus, que vem quando quer, quando acha que está bom, Deus. Mas nesta noite, ó Pai, nós entendemos, Deus, que nós precisamos todos os dias, Deus, nos alimentar da tua palavra, assim como nós precisamos todos os dias nos alimentar do alimento para manter este corpo, precisamos também, Pai, nos alimentar para manter, Pai, o espiritual das nossas vidas. Então, que nesta noite, Pai, guarda, Pai, nossa saída para a nossa casa, Pai, nos dá, Pai, uma noite de descanso, Pai, e amanhã um dia mais abençoado, com comunhão com o Senhor, Deus, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão dos Espíritos de Deus, não somente hoje, mas por toda a eternidade,